convidado do Perspectiva de hoje é defensor público no Distrito Federal, titular da Defensoria do Consumidor, doutor em Direito Privado pela Universidade de Lisboa e mestre pela Universidade Metodista de São Paulo. Também é autor de vários livros e artigos jurídicos. Para falar sobre o direito à saúde, eu recebo aqui o defensor público Antônio Carlos Sintra. Bem-vindo ao Perspectiva, doutor. Obrigado. Bom, seja bem-vindo. Saúde pública no Brasil. Vamos começar falando deste assunto que é tão grande e gera aí uma grande demanda na justiça. Por que a saúde pública é essa grande geradora de demandas? Importante entender, antes de mais nada, que é um negócio. E quando nós nos referimos a negócio, normalmente pensamos em algo atrelado a lucro. Não é o caso aqui, claro. Mas quando eu me refiro a um negócio, o que se busca é um capital político. É algo que se vai colher futuramente em outras eleições. E nesse sentido, se nós compreendemos como que é o sistema de saúde no Brasil, talvez haja alguma luz para esse começo de conversa. E veja, o sistema de saúde no Brasil é um sistema universal. As pessoas podem procurar o sistema público de saúde em qualquer lugar do Brasil, independentemente de onde elas moram ou sua filiação política. E com isso, você vai ter investimentos distintos em estados distintos e condições de saúde ou de aparelhagem também, evidentemente, distintas. Agora, pense comigo. Qual é a vantagem que um governante tem em investir bastante na saúde e fazer ela funcionar? Talvez a primeira resposta seria muita, porque isso vai lhe render capital político. Mas se nós entendemos como que isso funciona na prática, a gente vai perceber que esse é um buraco sem fundo. Eu dou um exemplo de coisas que acontecem no dia a dia. Então, aqui no Distrito Federal, existe um estado contíguo a esse, que é comum essa prática, é conhecido, de investir bastante em ambulâncias. Eles compram muitas ambulâncias. E isso vai sair lá no orçamento geral como um investimento à saúde. Mas isso tem um propósito. Quando a pessoa tem um tratamento muito custoso, muito caro, e isso demandaria não só custos nesse tratamento, mas também um investimento prévio para que esse tratamento pudesse ser oferecido naquele local, ele prefere colocar a pessoa na ambulância, levar até um outro estado, aluga a casa, como não só para essa, mas muitas pessoas acabam morando, e tem tudo pago, e a pessoa aparentemente está se sentindo até bastante resguardada em tudo isso, e ela passa a ser tratada nesse outro estado. E aí, a mensagem que fica por trás e o estímulo que tem nessa sistemática é: quanto mais um governante investir na saúde do seu estado, e melhor ela ficar relativamente aos demais estados próximos, mais será o estímulo para que pessoas venham a ser tratadas nesse estado. E a verdade é que nunca vai ficar bom, porque também quanto mais pessoas vierem, mais investimento tem que fazer, até que uma hora não tem mais investimento para fazer. Então ele pensa no seu capital político. Como todo lugar está ruim, e eu nunca vou conseguir fazer isso aqui ficar bom, se a sistemática é essa, então eu vou fazer o seguinte: eu vou investir em outras coisas. Eu vou fazer ponte, eu vou fazer programas sociais, eu vou fazer moradia e coisas que realmente eu consiga fazer algo para a melhoria da população. E ela vai enxergar essa melhoria. É evidente, fica lá a ponte para todo mundo ver, fica as casas de moradia popular para todos passarem ali e enxergarem. E isso acaba levando, então, um estímulo para que a saúde não tenha, de fato, investimento. E mais, e se ficar realmente ruim, quem sabe não vem ainda um socorro do governo federal. Não tem estímulo. A situação que eu vejo é de piora. Não só por isso, há muitos outros fatores, mas esse é um ponto muito importante para ser considerado. Não seria um problema de gestão, então, doutor? Sem dúvida, também é um problema de gestão. E a gestão, a gente vê inúmeras denúncias de coisas acontecendo que saltam aos olhos. As denúncias aparecem na TV em coisas mais evidentes, mas as pequenas coisas também são bastante comuns. Eu tenho um irmão, até que é ortopedista, ele fala que no hospital público, muitas vezes eles tiveram que pegar peça de ferro velho na ortopedia para poder bater ali, fazer uma adaptação de uma peça para conseguir salvar a vida daquela pessoa. E possivelmente essa pessoa, se um dia descobre, pode depois ainda entrar com uma ação de erro médico falando que colocaram lá uma peça de um ferro velho, mas simplesmente porque não tinha peça. Tem hospitais que têm coisas sofisticadas e não tem o básico, não tem linha para dar ponto de sutura.
E há formas de resolver isso, né? Eu tive contato com uma ONG que eu achei o trabalho deles fantástico, é exemplar. Isso deve ser pensado, principalmente numa época tecnológica como a nossa. E o propósito deles foi o quê? Eles montaram um programa de computador que essencialmente pega para cada, não lembro exatamente o número, mas vamos dizer, cada 100 mil pessoas de uma cidade deve ter disponível naquele local o quê? Daí diz lá os materiais, o mínimo que tem que ter. Depois eles distribuem o acesso desse programa para pessoas, líderes comunitários, para que eles possam estar fiscalizando o governo e saber se o mínimo está lá. Não só o mínimo, mas também para descobrir se estão licitando ou comprando coisas desnecessárias. Porque quando você vê uma compra superfaturada e que acaba então fazendo com que falte dinheiro para comprar aquilo que realmente precisa, alguma coisa acontecendo ali. São esses muitos escândalos que a gente vê de acordos que fazem escusos, evidentemente, para depois receber um caixa 2 por fora, ou coisas do tipo. E a comunidade podendo fiscalizar isso, de fato é um avanço imenso. Ainda mais numa era onde se fala tanto em portal de transparência, em a população ter acesso a tantas coisas e tantos gastos que o governo tem. Eu acho que essa é uma saída inteligente, é algo que precisa ser pensado para evitar tanto o superfaturamento como também a falta de coisas muito básicas. Bom, o senhor é defensor público, lida nessa área da saúde aí, do consumidor também. Eu imagino que na defensoria, no lidar da defensoria no dia a dia, o senhor já deva ter ouvido e visto uma gama de denúncias e de coisas estarrecedoras, aliás, que acontecem aí na saúde. O senhor poderia contar para a gente um pouquinho dessa sua história na defensoria, do que o senhor já viu? É assustador, porque a demanda é imensa, é todos os dias, é como enxugar gelo. E é uma situação que, para a gente, chega de um outro modo. Enquanto se olha para isso do ponto de vista público como um capital político e do ponto de vista do privado, nos planos de saúde, como um negócio que gera lucros, para as famílias, isso é uma vida. É a vida do ente querido. É da mãe, é da avó, é do filho. E essa dor que está evidente naquele momento, querendo ou não, a gente absorve todos os dias. E volta para casa desesperado. Acho que essa palavra é forte, mas ela é bem significativa, porque eu sei que eu não consigo resolver o problema, eu consigo pontuar alguns problemas, é claro que há gratificação em ajudar muitas pessoas que você vê que fez a diferença, mas você sabe que amanhã está lá outro problema de novo, tem outro igual, e outras vezes você tem que fazer opções, porque até mesmo na defensoria nós temos uma limitação de pessoal, quando chega no mesmo momento uma demanda de um monte de gente, você tem que olhar e falar, quem que eu vou atender primeiro? Quem que é mais urgente aqui? Quem que eu vou mandar correndo agora para conseguir uma liminar para o juiz? E às vezes o outro que eu deixei para trás também não entende. E eu fico vendo que essa falta de sensibilidade é imensa. No outro dia, eu estava atendendo um rapaz que era um problema estritamente de dívida, no direito consumidor, e chegou um pai com uma criança internada em caso seríssimo, precisava de uma UTI urgente. Eu parei para fazer o que tinha que fazer, claro, cuidar da criança, e em seguida ele me indaga. Não, eu estou na frente, eu tenho que ser eu. Não pode ser você, ela está para morrer. O senhor assume o risco, então, se eu parar? Era uma pergunta retórica, esperando, não, isso eu não vou fazer. Não, eu assumo, quero que continue me atendendo. Então, assim, no fundo, a gente vê que essa falta de sensibilidade e essa sensação de egoísmo, de pensar nos seus próprios interesses, seja nos negócios, seja no público, seja no atendimento ali, é de fato algo do ser humano. E isso também é triste de ver. Mas também é bonito ver a esperança do que a gente consegue trazer de volta no atuar do dia a dia, em algo que a gente consegue mudar a vida de alguém. Saúde é um assunto que não acaba no Brasil, né, doutora? A gente volta a falar no próximo bloco, a gente vai falar inclusive dos planos de saúde que também são uma grande demanda aí na justiça, né? Um minutinho só. O programa Perspectiva vai para um breve intervalo, eu volto já já. De volta com o programa Perspectiva, e hoje eu converso com o defensor público Antônio Carlos Sintra, que fala sobre o direito à saúde. Doutor, planos de saúde, outro assunto que também não tem fim, né? Muita gente tem problemas com os planos de saúde. Qual é a principal reclamação que o senhor tem visto em relação aos planos de saúde na defensoria? Mais uma vez, aí é um negócio atrás de lucro.
E o que existe atrás de todas essas demandas, no fundo, de uma negativa e futuramente a defensora ingressando com uma ação para conseguir recuperar aquilo que o médico está pedindo, é mais uma vez um interesse de lucro. Claro, tem alguns detalhes por trás. Muitas vezes há pedidos que nada tem a ver com a situação, outras vezes interesses médicos, como já apareceram muitas denúncias. Mas, de um modo geral, o que há por trás é o interesse de ganhar mais. Então, veja, eu dou um exemplo de um exame muito comum, né, que é o PET scan. É um exame que se faz para poder descobrir se a pessoa tem alguma recidiva de um câncer, se o câncer se espalhou, se foi para outras áreas do corpo. Isso é necessário para continuar o tratamento. É um exame que custa em torno de R$3.000. Quando o plano nega isso, ele sabe que aquilo é uma saída interessante e é lucrativa para ele. Por quê? Porque se a pessoa procurar um advogado para ingressar com a ação, o advogado não vai cobrar menos do que R$3.000. Aí, na lógica da pessoa, ela vai pensar, bom, para pagar para o advogado entrar com a ação, eu já pago o exame particular, eu mesmo pago. E não vai entrar com a ação, não vai ter nenhum prejuízo para o plano. É aí que entra a defensoria, é aí que faz a diferença, porque na defensoria não vai ter pagamento nenhum. A gente vai entrar com a ação, não vai ter custo. Então, o plano também sabe que se é alguém assistido pela defensoria, aí vai ter ação e ele vai ter prejuízo. Então, curiosamente, nesses casos, nós ingressamos em contato com os diversos canais que nós já fizemos com as operadoras de polos de acordo extrajudicial. Eu só comunico, olha, tem uma pessoa aqui querendo o PET scan que vocês negaram. Ah, da defensoria não, pode deixar que a gente vai conceder. Não preciso nem entrar com essa ação mais, porque eles já sabem que eu vou entrar com a ação, que eles vão ser condenados, que eles vão ter que custear e ainda vão ter que pagar dano moral. Então, para eles, deixou de ser lucrativamente interessante a recusa. Agora é interessante para eles concederem. É um negócio e sempre vai ser assim. Doutor, quem fiscaliza isso? Porque o senhor contando assim, dá um certo desânimo, né? De pensar até que alguém que lida com a nossa saúde, que gere ali a nossa saúde, com o plano de saúde, possa pensar dessa forma tão calculista. Mas é o que acontece na realidade, né? Para quem a gente recorre? Não, sem dúvida. Quem fiscaliza isso é a ANS. Só que a ANS mesmo criou um sistema, e isso é importante, esse exemplo, para mostrar que o próprio sistema em si acaba gerando um dos maiores problemas que a gente tem hoje. Essa talvez seja a minha atual demanda. Eu costumo brincar com os assessores que nós temos assim picos de demandas, e essa é a demanda do momento. É o que está acontecendo de monte. Então, veja só, a ANS criou 2 sistemas paralelos. Uma para os planos particulares e outros para os planos em grupo. Esses planos particulares têm toda uma regulamentação da ANS. Não pode subir o preço do jeito que quer, porque tem um limite máximo. Não pode cancelar. E assim, eles estão, de certa forma, amarrados. Mas, do outro lado, se é um plano em grupo, a ANS pensou, eu não preciso ter tanta proteção nesse caso. É um grupo grande de empregados, eles podem se unir, e se eles estão insatisfeitos de algum modo com o plano, eles trocam, vão para o outro plano, e o outro plano vai querer recebê-los, porque é lucrativo receber um monte de gente de uma vez. Então, não vamos regulamentar isso. Aí as operadoras inicialmente começaram a dizer, não, então não vamos mais fazer o plano particular, é mais lucrativo fazer o coletivo, vou fazer o coletivo só. Mas elas perdiam muita fatia de mercado, muita gente do particular. Então o que elas fizeram? Começaram a contratar interpostas, são várias empresas que, por sua vez, angariam pessoas individuais e colocam num suposto grupo. Criam lá um grupo e colocam a pessoa. E aí elas passam com seus corretores de casa em casa e assim por diante. O problema todo é que essas pessoas não se conhecem entre si, elas não têm aquela força inicial de se organizar e ir para outro. Na verdade, elas estão na mão dessa interposta. E aí vem a grande jogada, e essa é a jogada do momento que eles começaram a perceber. Falaram, olha, eu estou percebendo que nesse grupo que a gente criou, tem esse aqui que está com um sistema de home care muito caro, tem esse aqui que está um tratamento de câncer caro, tem esse outra criança aqui que está internado um tempão. Não está lucrativo essas 3 pessoas, os outros estão. Então, vamos extinguir esse grupo. E aí a gente pega os lucrativos e aloca em outros. E esses aqui a gente fica, puxa, amigo, estamos tentando arrumar um plano para você, mas nenhum quer aceitar nessa condição e deixa eles de fora. Essa é uma demanda que eu tenho conseguido resolver a duras penas na justiça, é uma ação que eu tenho ganho, mas o que está por trás, o que é curioso, é que tudo isso é legal. Está baseado no sistema da ANS, nas normas da ANS. Mas as normas em si patrocinam esse golpe. Isso precisa ser revisto. Não adianta a ANS ficar só cortando o plano que está negando o tempo todo, como faz bem e acontece toda hora,
Mas ela precisa perceber quando as suas próprias regras permitem brechas que fazem um estrago imenso. Porque ficar sem plano é ainda pior do que ter tido negado um exame ou uma peça em determinada cirurgia. Isso é só um pontinho. Ficar sem o plano é um oceano. E aí, doutora, a pessoa que está nessa situação, que está nesse plano aí, que está sendo enrolada de certa forma, o que ela faz de prático para tentar minimizar os problemas que ela tem, que são urgentes, que são de saúde, né? Podem levar à morte. Sim, sim. Elas devem procurar. Nesse caso, não tem outra saída. Elas vão ter que ingressar na justiça. Elas podem procurar, talvez, o juizado. Normalmente, não se consegue tutela antecipada nos juizados. Existe uma dificuldade maior para uma apreciação imediata. Então, normalmente, acaba tendo que entrar na justiça comum. E aí, isso precisa ou da defensoria ou de um advogado. E precisa correr atrás logo, assim que for comunicado, porque tem um prazo, eles comunicam com uma antecedência, corra atrás em tempo oportuno para que consiga logo eliminar. Porque os casos que chegam, e às vezes chegam de última hora, eles são desesperadores. Você me perguntava agora há pouco, e nesses casos eu me lembro agora de 2 recentes. Né? Um deles era um menino de 15 anos que chegou no hospital bem, estava com dengue, não sabia, trataram de uma forma equivocada, teve uma dengue hemorrágica, ficou parado um tempão, ressuscitaram o menino, mas quando ele voltou, hoje ele praticamente veja, ele só mexe os olhos. E ele depende de aparelhos o tempo todo. E cancelaram o plano desse. Eu recebo o pai e a mãe desesperados, porque desligou um aparelho é morte certa. Assim como um casal que tem 2 filhos que desde que nasceram vivem de home care em casa. Tem uma síndrome, respiram por aparelho, são alimentados também por sonda e também tiveram o plano desligado de uma hora para outra. Graças a Deus, há uma sensibilidade de toda uma máquina, não só da defensoria, como também dos juízes que têm concedido essas liminares e a gente tem conseguido resolver isso na justiça. Mas isso demanda também informação para que a pessoa saiba que ela tem o direito, quando que ela deve procurar e onde procurar, para que isso efetivamente funcione. Tá ótimo, doutora. A gente volta a falar desse assunto no próximo bloco da saúde e dar os caminhos aí para as pessoas também poderem se ajudar, né? Já que elas estão nessa situação, para poder se ajudar para conseguir os seus direitos garantidos em relação à saúde. Só um minutinho, por favor. O programa Perspectiva vai para um breve intervalo, a gente volta já já. De volta com o programa Perspectiva, hoje o convidado é o defensor público Antônio Carlos Sintra, que fala sobre o direito à saúde. Doutor, uma pessoa passou mal, inicialmente teve um mal súbito, se sentiu mal, não está passando bem. O que ela faz primeiro? Onde ela procura para ter esse acesso garantido à saúde? Então, mais uma vez, ela tem que, então, fazer uma opção. Se ela vai procurar a saúde pública, se ela tem plano de saúde, se ela vai procurar a saúde privada. No caso da saúde pública, é importante ela entender a sistemática dos hospitais da sua cidade. Aqui no Distrito Federal, os hospitais se dividem por áreas de especialização. E vale a pena ela ligar, então, na emergência, dizer qual que é o problema que ela está sentindo, se é um acidente de carro, se é uma queimadura, o que foi que ela passou, qual que é a urgência, e vão rapidamente dizer para ela qual o local que ela deve procurar. Se é um hospital particular, se é de plano de saúde, é importante ela verificar se aquele hospital é conveniado. E quando eu digo conveniado, existem algumas situações que pegam uma pessoa de surpresa, porque se a pergunta é genérica, você aceita meu plano tal? E tem uns nomezinhos na frente do plano. Tem que dizer o nome completo, porque às vezes o hospital aceita o plano, mas não aceita com aquele nomezinho. Então, para não chegar depois e na hora de ser internado, receber a notícia, não, olha, realmente precisa de uma internação urgente, essa pessoa está super grave, mas aqui não atende, agora você vai ter que ser atendida como particular. Se tiver essa situação, aconteceu, não procurou o lugar certo, chegou na situação, não tem cobertura, então cuidado. Primeiro, não assine cheque calção e também não fique também negociando com a vida do seu ente querido. Não vamos te internar se não tiver cheque calção. Então não vou. Faz o cheque calção, depois questiona na justiça. Vale a pena isso também. Na hora de assinar, às vezes pedem que assine algumas notas promissórias. Mesma coisa, não deveria fazer. O que se fez? Faz, depois questiona. Entrou, foi para a internação. O que acontece depois? Chega e diz, não, tudo bem, o seu plano tem cobertura, mas precisa fazer uma cirurgia tal, e o único médico que faz nesse hospital não é conveniado no seu plano. Então agora, apesar da internação ser pelo plano,
você precisa pagar particular. Daí vai dizer, e aí, quanto é que o médico cobra? Ah, ele não cobra menos do que 30 mil para isso. Mais uma vez, a família não vai falar que é absurdo. Não, calma aí que eu vou pesquisar, vou sair de hospital em hospital. Vai fazer com aquele, é o desespero, é conhecido. Faça e depois questione na justiça. Tudo isso é questionável. É importante saber dos direitos para tentar argumentar nesse sentido, mas não insista muito, porque, mais uma vez, é a vida de alguém em risco. E as coisas chegam a alguns pontos assustadores. Eu recebi uma pessoa outro dia que teve tanto problema, ela continuou lá discutindo, ela estava para parir e não teve jeito, correu para o banheiro e o filho nasceu no vaso da recepção do hospital por causa de um problema burocrático. Deixa a coisa acontecer e depois questione. Quais os cuidados jurídicos que a pessoa tem numa situação dessa? Tem que ter, porque ela vai fazer tudo isso que o senhor disse e depois ela vai ter que questionar isso na justiça. Ela vai ter que ter provas disso. Quais os cuidados ela tem que ter? Ela tem que tomar o prontuário, que é dela, é direito dela, e levar até o local onde ela vai ingressar com a ação, seja um advogado particular, seja então pela defensoria. Ela, munida dessa documentação, dos seus documentos particulares, ela vai poder então ingressar com a ação. Importante dizer que esse prontuário médico, ele é documento que a parte que está internada tem direito, mas ele não é um documento que a família tem direito. E isso é um problema porque muitas vezes depois que o paciente vem a falecer e a família então quer ingressar com essa documentação para um futuro erro médico ou um ressarcimento daquilo que o plano de saúde não cobriu, não vão entregar para a família. E tem uma razão para isso. Existe uma regulamentação. Às vezes, por exemplo, o doente ou o paciente que morreu de uma doença que ele não queria que a família soubesse, em razão de alguns envolvimentos que ele teve, enfim. É um direito de privacidade. Então, a família vai ter que conseguir essa documentação na justiça. Antes vai ter que entrar com a ação para conseguir pegar o prontuário e entregar para a família. Mas esse prontuário é importante. E esse prontuário é um problema, ele é numerado. Quando se percebe que tem erro médico, quando faz o pedido, o que o hospital muitas vezes faz? Vamos verificar. Aqui está a prova que teve o erro médico. Arranca a página fora. Não tem mais a página. Aí você fica sem prova. Uma saída boa que está sendo estudado, em breve creio que vai ser implementado pelo Conselho Federal de Medicina, é um prontuário eletrônico. Então, tudo o que acontecer, seja que o hospital você seja atendido no país inteiro, vai ser preenchido aquilo e vai ser enviado eletronicamente. O paciente, onde estiver, vai ter acesso ao seu prontuário. E esse não pode mais ser corrompido pelo hospital. Então, tome cuidado com esse prontuário, esteja atento a ele, vá tirando cópias na medida que a coisa for acontecendo. Essa é uma boa saída. Doutor, o senhor falou aí de hospital público também, mais do privado. No hospital público, a pessoa chega lá numa emergência, lotada, sem médico. Chega às 7 horas da manhã com dor, muitas vezes com criança que está passando mal. Chega às 7 horas da noite e ainda não teve atendimento. Tem algo prático para ela poder fazer? O problema é que tudo que se ingressa na justiça é necessário um relatório médico, porque não pode ser um relato pessoal, eu estou sentindo isso, eu tenho que ter uma base. E, de acordo com a sua pergunta, não houve ainda sequer um atendimento médico. Então, do ponto de vista judicial, há uma dificuldade. É claro que se você tem algo evidente, né, a pessoa sofreu um acidente de carro e ela está desacordada, em estado crítico, não preciso muita coisa, senão o próprio BO que indica o que aconteceu. E aí é fácil de conseguir. Mas, pelo que eu entendo da sua pergunta, são os casos que a gente vê na TV, aquele monte de fila de gente passando mal. Tem pouco a ser feito, enquanto eu ainda não tenho o prontuário. A não ser que tenha alguma situação dessa, de fato fica de mãos atadas. Aí, mais uma vez, é um problema de reestudar a saúde pública do país e reestudar de acordo com essa ótica do capital político que está sendo colhido em tudo isso. Doutor, para a gente encerrar a nossa conversa, a saúde pública no Brasil tem uma solução? Eu acredito que a gente tem que ter esperança que tem uma solução. Eu, de fato, enquanto o sistema continua sendo esse, é um sistema legal, eu não vejo solução, porque a lógica política que está por trás indica que não vale a pena investir na saúde. Há alguma saída do ponto de vista de gestão, de algo que a gente conversou então ali no primeiro bloco. É possível melhorar a gestão, isso vai melhorar muita coisa. A gestão talvez seja o caminho, muito mais do que se falar em mais investimentos, mas é necessário rever a estrutura jurídica de tudo isso.
Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com Antônio Carlos Cinta, que é defensor público do Distrito Federal, que lida nessa área da saúde e também do consumidor, né? Obrigada pela participação no Perspectiva. Até uma próxima. Obrigado, até mais. O Perspectiva está chegando ao fim. Até o próximo programa.